Bom, pessoal, vamos lá então, continuando a resolver mais um exercício que a gente resolveu as reações de apoio, tá? Então, quero calcular essa treliça que está no desenho, tá? Primeiro, faça aquela verificação da questão isostática, tá? 2n é igual a b mais v, tá? Então, vamos lá, fazer junto aqui. 2n, que é igual a b mais v, sendo n o número de vínculos, então tenho 2, número de reações de apoio, desculpa. Então tenho 3 reações de apoio, tenho o VC aqui, tenho o VB nesse ponto e tenho o HB nesse ponto aqui. Então fixo, são 2 reações, móvel, uma reação. Então 2 vezes 3, tá? Que é igual número de barras, tá? 1, 2, 3 barras, mais número de nós, que é o V, 1, 2, 3. Então aqui eu tenho que 2 vezes 3, 6, 3 mais 3 igual a 6. Então é uma treliça isostática, pode ser calculada, beleza? Então vamos para a parte matemática aí, começando pelo... Eu geralmente sempre gosto de começar pelas reações de apoio, tá? Reação de apoio a gente sempre tem aí a informação, um cálculo, por exemplo, da própria reação chegando no nó, e daí trabalho resolvendo somente as incógnitas, beleza? Então vamos lá. Nó B é o primeiro. Vou desenhar ele aqui. Então aqui eu tenho o nó B, tá? A força vertical B, ela tá para baixo, tá segurando a treliça, conforme explicado no exercício anterior. Se essa força aqui ela não tivesse segurando a treliça, se ela tivesse empurrando, igual a gente tinha desenhado anteriormente, essa treliça aqui com essa carga de 1200, ela iria tombar, tá? Então, para manter o equilíbrio, ela segura, tá? Então, por isso que aqui no resultado inicialmente ele deu um valor negativo, tá? Mas na verdade, então, diz respeito somente ao sentido da força. Então esse 1500 do VB aqui é o 1500, ele é válido, tá? Só que o sentido aqui ele tá para baixo. Conforme quem tem alguma dúvida nesse sentido, peço que volte lá do fundo e verifique o vídeo onde a gente resolveu esse exercício aqui junto, beleza? Então aqui o meu VB, como ele tá para baixo, ele tá saindo do nó. Então VB igual a 1500. Eu tenho aqui mais 2 barras. Essa barra aqui, que é a barra BC, tá? Que é essa barra aqui de cima. E tenho a barra BA, que é essa barra aqui, ó. BA. Que eu tenho que calcular essa inclinação aqui, né? Como que eu faço para mim calcular essa inclinação? Essa inclinação alfa aqui. O que eu tenho que considerar? Eu posso, ele não é um triângulo retângulo, mas eu posso fazer essa matemática considerando como se fosse, tá? Porque eu tenho essa distância toda aqui de baixo, ó, e tenho a distância, o cateto oposto eu já tenho, né? Então se eu desenhar o triângulo retângulo aqui, por exemplo, eu tenho essa distância que é 375 milímetros, tá? E essa parte de baixo aqui, 900 milímetros, tá? Então a gente tem que 10 milímetros é 1 centímetro, tá? E a gente sempre considera aí a questão, quando eu estou trabalhando com momentos, a transformação dele em metros, mas não vem o caso agora, tá? Então a gente vai considerar aqui o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então calculando esse ângulo aqui eu tenho alfa, que é igual tangente, arco tangente, né? Menos 1, do cateto oposto, que é 375, dividido por 900, tá? Aqui tanto faz, se eu coloco em centímetro, se eu coloco em milímetro, se eu coloco em metro, tá? Porque ele considera a proporção quando eu calculo a tangente. Agora, se eu for especificar em relação a cálculo de momento, eu tenho que considerar metro, beleza? Aqui é indiferente. Então, vamos lá.
arco tangente de 375 dividido por 900. Então essa inclinação é 22,62 graus. 22,62 graus. Vou até escrever aqui, ó. 22,62. Então considerei esse triângulo aqui como se ele fosse um retângulo, considerando esse cateto oposto e esse cateto adjacente aqui, que é a soma dessa cota, que eu já tenho aqui a informação dela. Então vamos lá. Não sei as informações, considero as barras tracionadas. Então vamos lá, para cima e aqui puxando o nó. Começo lá com somatório de forças em X igual a zero. Somatório de forças em X eu tenho BA, tá? Vezes essa inclinação é 22,61. Então, cosseno de 22,61 mais BC, que não está inclinado, e fecho. Tudo isso é igual a zero. Então, fica aqui as minhas duas incógnitas. Vou para o somatório de forças em Y. Somatório de forças em Y é igual a zero. Então, tenho para cima BA, tá? Então, valor positivo. O ângulo de 22,62. 22,62 aqui, né? Botei 61. 22,62. Ele está com relação a X, então em relação a Y, seno 22,62, tá? O BC está exatamente em X, não entra. E o 1500 está para baixo. Tudo isso igual a zero. Então eu tenho BA vezes seno de 22,62, que é igual a 1500. Passou para o outro lado, ficou positivo. Tenho BA igual a 1500 dividido por seno de 22,62. Então, na calculadora, 1500 dividido por seno de 22,62, eu tenho 3.900 quilonewtons. O valor deu positivo. Se o valor deu positivo, quer dizer que o BA, da forma que eu desenhei aqui, ó, ele tracionado, ele está correto, tá? Então vou escrever aqui 3.900 tração, beleza? Substituo agora o BA, esses 3.900 que eu calculei, substituo aqui, ó, na parte de cima aqui da equação. Então jogo para cá, eu tenho 3.900 vezes cosseno de 22,62 mais BC, tudo isso igual a zero. Então pego esses 3.900, multiplico por cosseno de 22,62, dá um valor de 3.600, tá? Então eu tenho 3.600 mais BC igual a zero. Passo para o outro lado, eu tenho BC igual menos 3.600 quilonewtons. Então o resultado de BC é 3.600, já vou preencher aqui, tá? Só que o desenho que eu fiz aqui do BC saindo, esse desenho de tração, ele está errado, tá? Então a força é comprimindo o ponto, ela é invertida. Então aqui eu vou colocar compressão, Czinho aqui de compressão. Falta agora essa barra aqui, ó, essa barra de AC, tá? Olhando esse desenho, o que é mais fácil? Eu resolver a partir do nó A, tá? Sendo que no A eu vou ter o 1.200 chegando e vou ter ali tanto a força AB como a força AC inclinadas, ou eu pegar o nó C. O nó C, o que eu tenho? Eu tenho o VC chegando sem inclinação, eu tenho 3.600 chegando sem inclinação e só tenho uma força inclinada, que é a AC. Então é muito mais fácil para mim resolver essa treliça
eu pegar o nó C, tá? Do nó C eu calculo, vou achar o mesmo valor, tá? Independente se eu escolho o nó C para resolver ou se eu escolho o nó A, tá? Apenas se eu pegar o nó A ele vai dar um pouco mais de trabalho, porque eu vou ter mais forças inclinadas. Então fica aí a gosto do cliente, beleza? Vamos resolver então esse pelo nó C. Nó C. Então vou desenhar ele aqui, tá? Tenho o 2700 chegando, que é a reação de apoio VC, vertical C, tá? Tenho o 3600 chegando, ele está com pressão, então ele chega no nó, beleza? E tenho a força que me falta aqui, ó, que é a força AC. Olhando o desenho, é fácil definir se essa força é tracionada ou comprimida? O que vocês acham para mim ter o equilíbrio? Tá? Ó, se eu botar essa força tracionada, essa seta para cima, olha só, com certeza essa treliça aqui vai movimentar, tá? Ela vai ou para o lado direito e para cima, vai para o lado direito e para cima. Então, se eu botar esse sentido aqui, essa tração aqui, não vai dar o equilíbrio. Então aqui é fácil de eu enxergar, tá? Se eu colocar ela aqui, ó, pelo próprio desenho ele me mostra essa condição de equilíbrio. Então aqui eu estou presumindo e vou resolver e provar isso para vocês que eu vou estar certo, tá? Ah, mas professor, digamos que eu interprete errado. Não tem problema. O resultado ele vai dar igual, só que ele vai dar negativo. Então não tenham medo de atribuir um sentido, tá? Só não esqueçam que se ele der negativo, você tem que fazer a inversão das forças. Então vamos lá. Preciso também aqui de uma inclinação, né? Essa inclinação aqui que eu vou chamar de beta. Então se a gente pegar o desenho aqui, ó, eu preciso calcular esse beta aqui, ó. O que é esse beta, tá? Vou botar aqui do lado, ó. Beta é igual arco tangente, tá? Ou na calculadora de vocês é tangente menos 1, né? Arco tangente de cateto oposto, tá? De beta, qual que é? 375. E o adjacente aqui, qual que é? 500, tá? Então, beta é igual a arco tangente de 375 dividido por 500. Na calculadora de vocês aqui, só um recuerdo aqui, não esqueçam de colocar o parênteses. Se colocar o parênteses, ele vai pegar o arco tangente de 375, vai resolver e daí depois ele vai dividir por 500. Então sempre procura escrever ela aí nesses parênteses. Então vamos lá. Tangente menos 1, abre parênteses, 375 dividido por 500. Dá igual a 36,87 graus. Então vamos lá, voltamos lá para o meu desenho. 36,87 graus. E vamos lá, somatório de forças em x igual a 0. Em x eu tenho 3.600 para o lado direito, valor positivo, tá? E eu tenho para o lado esquerdo a força AC, então menos AC, tá? Multiplicado por cosseno de 36,87. Então essa inclinação está com x, ele é cosseno, tá? O 2700 não entra porque ele está em y. Tudo isso igual a 0. Então, resolvendo, passo o AC para o outro lado e passo o cosseno de 36,87 dividindo. Com isso, eu tenho AC é igual a 3.600 dividido por cosseno de 36,87. Eu tenho 4.500 newtons. Estou colocando kilonewtons aqui, mas eu estou comendo bola, pessoal, tá? Então só uma correção aqui no meu exercício.
Aqui 3.900 kN, tá? 3.600 kN não é newtons, tá? Corrijam aí, desculpa, empolgado aqui, não sou muito acostumado a fazer vídeo, acabo confundindo um pouco aqui. Então é 3.600 newtons, 3.900 newtons e aqui 4.500 newtons, tá? Então tá maior da lebre. 4.500. O resultado aqui, ó, eu desenhei com a compressão. Se eu desenhei a compressão, só coloco o meu Czinho aqui, ó. 4.500 a compressão. Exercício resolvido, tá, pessoal? O que eu sugiro aí para vocês agora? Peguem esses exercícios de reação de apoio que foram passados como atividade nas últimas aulas e tentem resolver as treliças desses exercícios, tá? Tentem resolver elas. Não vou cobrar lista em relação a isso por enquanto, tá? Até porque a minha ideia na próxima aula de fazer mais algumas práticas de resolução, eu resolver pelo menos mais uns 2 exercícios com vocês, daí sim para a gente trabalhar uma lista em cima, tá? Mas como forma de prática, aprendizado é importante. O cálculo de uma treliça, geralmente, ele é um cálculo grande, é um cálculo mais complexo. Mas complexo não, é um cálculo simples, só que é um cálculo trabalhoso, tá? Porque eu tenho que calcular nó a nó, ponto a ponto. Então a prática ela é fundamental. A partir do momento em que você resolve umas 5 treliças, você não erra mais, tá? Agora, se você não tem a prática de resolver, você vai provavelmente ter algum tipo de dor de cabeça ali, você vai inverter algum sinal, você vai fazer alguma coisa errada, e você errando, por exemplo, no começo do exercício ali, você erra numa barra, você leva aquele erro para toda a treliça, tá? Então toda a tua treliça vai ser errada em função de uma reação de apoio errada ou de uma barra que inicialmente você colocou ela errada, tá? Então o importante é sempre a prática. Beleza, pessoal? Até mais aí.